Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Bem-vindos ao canal Maná Diário. Antes de começar, se inscreva no canal. Ative o sininho para assim não perder as mensagens que mandamos todos os dias aqui no canal. Todo dia temos uma palavra de fé e fortalecimento para o seu dia. Se você tiver alguém especial, compartilhe esse vídeo com ela. Seja você também parte dessa corrente de fé e esperança. Agora entregue esse momento a Jesus e deixe o Senhor falar com você. A vida é feita de estações. Há dias de calmaria, em que o sol brilha e o vento sopra suave. E há dias em que o céu se fecha. O vento muda e as tempestades chegam sem aviso. Elas não pedem permissão, não escolhem horário e nem esperam que estejamos preparados. De repente a vida muda e aquilo que parecia seguro começa a balançar. Mas é exatamente nesses momentos que a nossa fé é provada. Não é na calmaria que se revela a profundidade das raízes de uma árvore, é na ventania. Da mesma forma, é nas tempestades que Deus mostra quem realmente está firmado nele. Porque quem está firmado no Senhor pode até se abalar, pode até chorar, pode até ser atingido pelas ondas, mas não cai. A diferença entre quem desaba e quem permanece não está na força humana, mas na profundidade da raiz espiritual. Jesus contou uma parábola sobre dois homens que construíram suas casas. Um edificou sobre a areia e o outro sobre a rocha. A chuva caiu, os ventos sopraram, os rios transbordaram e ambos foram atingidos da mesma forma. A tempestade foi igual, mas o resultado foi diferente. A casa firmada na rocha permaneceu, enquanto a que estava sobre a areia caiu. Perceba, Jesus não disse que aquele que ouve e pratica sua palavra não enfrentará tempestades. Ele disse que mesmo enfrentando, permanecerá de pé. Isso quer dizer que a fé não nos livra das lutas, mas nos sustenta dentro delas. É isso que muitos ainda não entendem. Estar com Deus não significa ausência de problemas, mas presença de força. Talvez hoje você esteja passando por ventos fortes. Talvez as águas estejam batendo à sua porta e você se sinta sem chão. Mas o Senhor te diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa promessa não é para quem está confortável. É para quem está cansado, abatido, cercado por nuvens e trovões. Deus está vendo a tua luta. Ele sabe o quanto você tem tentado, o quanto tem segurado firme, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. O inimigo pode até tentar te derrubar, mas ele não pode arrancar as tuas raízes se elas estiverem firmadas na rocha eterna, e essa rocha é Cristo. Você já reparou como uma árvore cresce? As raízes dela vão se aprofundando buscando água, firmando-se na terra. Quanto mais profundas as raízes, mais resistente ela se torna. Mesmo que o vento venha forte, ela não cai facilmente, porque está sustentada por dentro. Assim também é com quem tem fé. As circunstâncias externas podem mudar, o mundo pode se abalar, mas quem tem raiz em Deus continua de pé. E sabe por quê? Porque essa pessoa entende que a vida não é feita apenas de vitórias visíveis. Às vezes Deus está te fortalecendo em silêncio. Às vezes, a tempestade que veio para te derrubar está, na verdade, te ensinando a permanecer. O que você chama de fim pode ser apenas o recomeço que Deus preparou. É por isso que a palavra diz em Jeremias 17:7-8, Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Veja que promessa linda. O homem que confia em Deus não teme o calor, não teme o deserto, não teme a falta. Porque quem tem raiz em Deus sempre encontra sustento, mesmo quando o mundo seca. Talvez hoje Deus esteja te chamando a aprofundar as tuas raízes. Porque quando a vida está tranquila, é fácil dizer, eu confio no Senhor. Difícil é manter essa confiança quando tudo dá errado, quando as orações parecem não ser respondidas, quando o tempo passa e nada muda. Mas é aí que a fé verdadeira nasce, não na facilidade,
mas na perseverança. A fé não é uma emoção, é uma decisão. É decidir continuar crendo mesmo sem ver. É dizer, Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo saída, mas espero. Eu não tenho forças, mas sei que o Senhor tem. Isso é fé. E quando Deus encontra um coração assim, ele não fica indiferente. Abraão esperou anos por uma promessa que parecia impossível. José foi traído, preso, esquecido, mas permaneceu fiel. Davi foi perseguido injustamente, mas não desistiu. Daniel foi jogado na cova, mas não negou sua fé. Todos eles enfrentaram tempestades, mas nenhum caiu, porque estavam firmados em Deus. Não permita que o inimigo te convença de que a tempestade é o fim. Às vezes, Deus permite o vento soprar apenas para arrancar de perto de você o que não serve mais. Há coisas que só caem quando o vento vem. Há pessoas que só mostram quem são quando o tempo fecha. Há caminhos que só se revelam quando a estrada é desfeita. Por isso, não murmure no meio da tempestade. Use o vento a teu favor. Enquanto o inimigo pensa que está te destruindo, Deus está te moldando. Ele está te tornando mais forte, mais maduro, mais firme. O que hoje parece dor, amanhã será testemunho. O que hoje é lágrima, amanhã será vitória. E o mais bonito é que, mesmo quando você pensa que está sozinho, Deus está no controle. Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar. Jesus estava no barco com os discípulos quando o mar se revoltou. O medo tomou conta deles e eles gritaram, Senhor, não te importa que pereçamos? Mas Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. E fez-se grande bonança. Perceba, Jesus estava ali o tempo todo. Ele não impediu a tempestade, mas estava presente nela. Assim é com você. Talvez Deus não tenha impedido o que aconteceu, mas Ele nunca saiu do barco da tua vida. Você pode até não entender o motivo da tempestade, mas pode ter certeza de uma coisa. Quando ela passar, e vai passar, você estará mais forte, mais confiante, mais cheio da presença de Deus, porque toda dor que você viveu vai se transformar em força espiritual. E é por isso que o texto que você mesmo disse é tão verdadeiro. Se a tua raiz está firmada no Senhor, nada e ninguém pode te derrubar. A maldade pode tentar, a inveja pode atacar, o vento pode soprar, mas quem está firmado em Deus sempre se levanta. Valorize quem você é em Deus. Você não é qualquer um. Você foi escolhido, separado, amado e sustentado pelo Criador do universo. Não permita que o mundo defina o teu valor, porque o teu valor foi definido na cruz. Ali, Jesus olhou para você e disse, vale a pena. Pode ser que as pessoas não reconheçam o teu esforço, que zombem da tua fé, que digam que você não vai conseguir. Mas quem te chamou foi Deus, e Ele não erra em suas escolhas. Enquanto os outros te subestimam, Deus te prepara em silêncio. Então levante a cabeça. A tempestade não veio para te destruir, veio para te firmar. Cada lágrima que você derramou está sendo recolhida por Deus. Cada oração feita no desespero foi ouvida. O céu não está em silêncio, está apenas trabalhando em silêncio. O Senhor te diz hoje, filho, continua. Eu estou contigo. Acalma teu coração, porque ainda que os montes se abalem, eu permaneço o mesmo. Creia, a tua vitória não virá pela força, nem pela tua capacidade, mas pela presença de Deus em você. Porque quem tem o Senhor como raiz, tem a eternidade como sustento. Há momentos na vida em que parece que Deus está em silêncio. Você ora, clama, chora, e o céu não responde. O coração se aperta, a alma se cansa, e você começa a se perguntar, será que Deus me esqueceu? Mas é exatamente nesse silêncio que Ele mais trabalha. Porque o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. A fé verdadeira não nasce no meio das respostas, nasce no meio das perguntas. É fácil acreditar quando tudo está dando certo, ou quando as portas se abrem, quando as bênçãos chegam. Mas é na dor, na espera, no deserto que a fé se torna madura. É quando tudo parece perdido que você descobre o tamanho da tua confiança em Deus. Muitos querem a promessa, mas poucos querem o processo. Só que não existe promessa sem deserto, e não existe vitória sem cruz. Jesus venceu o inferno, mas antes passou pelo Getsêmani. Pela humilhação, pela dor, ele chorou, suou sangue, sentiu o peso do abandono. E mesmo assim, não desistiu.
Ele sabia que o sofrimento fazia parte do propósito. Da mesma forma, há dores que fazem parte do plano de Deus para a tua vida. Não é castigo, é construção. Deus está te moldando através das dificuldades. O ouro só se torna puro quando passa pelo fogo. O diamante só brilha porque foi pressionado. A oliveira só dá azeite quando é espremida. E o cristão só amadurece quando aprende a confiar mesmo sem entender. Talvez você esteja sendo pressionado, provado e se sentindo cansado. Mas Deus está extraindo de você algo precioso. Ele está transformando a tua dor em poder espiritual. Cada lágrima tua é uma semente que vai florescer em testemunho. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo. Riquezas, filhos, saúde. Amigos o acusaram. Sua esposa o mandou desistir. E o silêncio de Deus parecia insuportável. Mas Jó permaneceu firme. Ele não entendeu, mas confiou. E quando tudo parecia perdido, Deus virou o cativeiro dele. Deu-lhe o dobro do que tinha antes. O segredo de Jó não estava em sua força, mas em sua fé. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Ele sabia que Deus podia transformar qualquer história, mesmo aquela que parecia impossível. Deus é especialista em recomeços. Ele pega as cinzas e faz nascer algo novo. Ele pega o que foi quebrado e transforma em testemunho. Ele não desperdiça dor nenhuma. Tudo o que você passou, as decepções, as perdas, as lágrimas, tudo isso está sendo usado para o teu crescimento. Você pode não entender agora, mas um dia olhará para trás e verá que cada tempestade te fez mais forte. Cada lágrima te aproximou de Deus. Cada espera te ensinou a confiar. A palavra diz em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Não algumas. Não só as boas, mas todas, até as que doem. Isso significa que Deus transforma até as derrotas em caminho para a vitória. A cruz parecia o fim, mas foi o início da salvação. O túmulo parecia a derrota, mas foi o palco da ressurreição. E o que hoje parece o fim para você pode ser o cenário do milagre de amanhã. Você não está só. O Senhor está contigo em cada detalhe. Ele te vê quando ninguém te enxerga. Ele te ouve quando todos te ignoram. Ele te sustenta quando você acha que não vai aguentar. A tua força vem dele. E quando você pensa que vai cair, ele te levanta. Porque o justo pode até cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta todas elas. Provérbios 24:16. Isso quer dizer que Deus não desiste de você. Mesmo quando você se sente fraco, Ele continua acreditando em quem você é. Muitas vezes o inimigo quer te fazer pensar que acabou, que não tem mais saída, que não tem mais propósito. Mas quem define o fim é Deus, e Ele ainda não terminou a tua história. Enquanto há vida, há promessa. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram por dores profundas antes da vitória. José foi vendido pelos irmãos, humilhado e preso injustamente, mas Deus o fez governador do Egito. Moisés fugiu do Egito como fugitivo e depois voltou como libertador. Davi foi esquecido por todos, mas lembrado por Deus. Daniel foi lançado na cova, mas saiu ileso. Em todos esses casos, a dor antecedeu a glória. A prova veio antes da recompensa, porque Deus trabalha de um jeito diferente. Ele nos prepara antes de nos exaltar. Ele fortalece as raízes antes de fazer o fruto aparecer. Por isso, quando você estiver passando por tempos difíceis, não pergunte por quê, e pergunte para quê. Porque há sempre um propósito. Às vezes, Deus está te tirando de um lugar raso para te levar a um nível mais profundo. Às vezes, Ele está te ensinando a depender mais dele e menos de pessoas. Às vezes, Ele está te preparando para algo maior. E sabe o que é mais lindo? É que mesmo quando você se sente no escuro, Deus está te guardando. Você pode estar no vale, mas o pastor está contigo. Ele prometeu que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, porque Ele está com você. Salmo 23. Não importa o tamanho da tua dor, o teu Deus é maior. Ele é o mesmo que abriu o mar para Moisés, que fechou a boca dos leões para Daniel, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias.
Ele é o mesmo que ainda faz milagres hoje. E ele quer te dizer algo. Filho, eu sei o que você tem enfrentado. Sei das tuas noites em claro, das tuas lágrimas escondidas, das tuas orações silenciosas. Mas não desanime. Eu estou trabalhando no invisível. Eu estou colocando as peças no lugar. Eu estou preparando o teu novo tempo. Você pode não ver agora, mas há algo nascendo dentro de você. A dor está gerando força. A espera está gerando maturidade. O deserto está te ensinando a ouvir a voz de Deus. Não fuja do processo. Não desista no meio da prova. Toda tempestade passa e depois dela vem o sol. E quando ele nascer, você vai entender que valeu a pena não ter desistido. Talvez as pessoas olhem para você e vejam alguém cansado, mas Deus olha para você e vê um guerreiro. Alguém que, mesmo machucado, não abandonou a fé. Alguém que continua orando mesmo sem resposta. Alguém que, mesmo sem entender, ainda diz, eu confio no Senhor. E é isso que faz o céu se mover. É isso que atrai o olhar de Deus, porque a fé que nasce da dor é a fé que não se abala mais. Lembra de Pedro? Ele afundou quando olhou para o vento. Mas Jesus o levantou e o ensinou a andar sobre as águas. A lição é simples. Enquanto o teu olhar estiver em Cristo, o mar não te afoga. O problema é quando olhamos mais para a tempestade do que para o Salvador. Então hoje levanta os olhos. Não olhe para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do teu Deus. Ele é o Deus que acalma ventos, que transforma o choro em riso, que muda o luto em festa. Pode ser que o inimigo tenha se levantado, mas vai cair. Pode ser que portas se fecharam, mas Deus vai abrir outras melhores. Pode ser que o tempo esteja difícil, mas o teu futuro está nas mãos daquele que nunca falha. Deus vai te honrar. Ele vai te mostrar que nada foi em vão. As lágrimas que você derramou serão sementes de vitória. O tempo que você esperou será recompensado. E o deserto que você atravessou será lembrado como o lugar onde você mais cresceu. Porque a força que nasce da dor é uma força que ninguém pode tirar. É a força que vem de Deus e que sustenta até quando tudo parece perdido. Então, se hoje o vento sopra forte, apenas confie. A tua raiz está firmada na rocha. E quem está firmado na rocha pode até balançar, mas não cai. O mesmo Deus que te sustentou até aqui vai te sustentar até o fim. Depois de toda a tempestade vem o silêncio. Um silêncio diferente, não de ausência, mas de paz. É como se a alma, depois de lutar tanto, finalmente respirasse aliviada. O céu se abre, o vento muda e você percebe que sobreviveu. Que apesar das dores, das quedas e dos medos, você ainda está de pé. E é aí que você entende. Não foi sorte, foi Deus. Porque se fosse pela tua força, você não teria aguentado. Se fosse pela tua vontade, talvez tivesse desistido. Mas Deus te sustentou quando ninguém mais podia. Ele te deu coragem quando tudo dizia para parar. Ele te fez permanecer quando o mundo queria te ver cair. Há uma paz que só vem depois da guerra. Há um descanso que só chega depois da luta. E há um renovo que só nasce depois da dor. Deus permite certas tempestades não para te destruir, mas para te reconstruir por dentro. Ele arranca o que é frágil, fortalece o que é firme e faz de ti alguém que não se abala mais com o vento. Muitos não entendem, mas o processo de Deus é perfeito. Às vezes ele permite que tudo desabe para mostrar que o alicerce verdadeiro é Ele, quando as coisas que você achava que te sustentavam caem. Pessoas, planos, segurança. Deus mostra que só Ele é o teu porto seguro. E quando você entende isso, nada mais te abala. Porque você descobre que a tua vida não depende das circunstâncias, mas da presença, que a tua paz não vem daquilo que tem, mas daquele que habita em ti. Há um versículo poderoso em 2 Coríntios 4, 8, 9 que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a marca de quem tem raiz em Deus. Pode até cair, mas não é derrotado. Pode até sofrer, mas nunca é abandonado. Quando Deus te renova, Ele não apenas cura as tuas feridas, Ele te faz mais forte nelas. As marcas que a vida deixou em você não são sinais de fraqueza, mas de sobrevivência. São cicatrizes que contam histórias de vitórias. Talvez hoje você olhe para si e veja apenas cansaço,
Mas Deus está vendo renovo. Ele está soprando novo fôlego sobre a tua alma. Ele está te preparando para um tempo de colheita. Porque quem semeou em lágrimas vai colher em alegria. Salmos 126:5. A tua dor não foi perda, foi plantio, e toda semente que foi regada com fé e perseverança vai florescer. O que parecia morto vai reviver. O que parecia perdido vai ser restaurado. Porque Deus é especialista em fazer novas todas as coisas. Ele vai restaurar o que o inimigo tentou destruir. Ele vai te dar em dobro aquilo que te tiraram. Ele vai colocar de volta o brilho nos teus olhos, a força no teu coração e a alegria que o mundo não pôde roubar. Mas é importante entender, o renovo de Deus não é apenas bênção material, é transformação interior. É quando a alma se enche novamente de esperança, quando o coração volta a acreditar, quando o espírito volta a sonhar. Talvez você tenha parado de sonhar porque se decepcionou demais, mas Deus está te chamando de volta à fé. Ele está te dizendo: filho, volta a acreditar. Eu ainda tenho planos para você. Eu ainda tenho promessas que não se cumpriram. O que Deus tem preparado é maior do que o que você perdeu. O inimigo pensou que a tempestade seria o teu fim, mas ela foi o início de um novo tempo. O vento que tentou te derrubar foi o mesmo que te empurrou para mais perto de Deus. E quando o teu coração se firma no Senhor, você aprende que vitória não é apenas conquistar coisas. É permanecer de pé quando tudo tenta te derrubar. Vitória é ter paz no meio da dor. É olhar para trás e ver que Deus esteve contigo o tempo todo. O renovo de Deus não vem de um dia para o outro. Ele vem aos poucos, como a aurora que clareia devagar até o dia ser perfeito. Enquanto o sol nasce, Deus vai restaurando cada área da tua vida. O que você perdeu, o que foi ferido, o que você achava que nunca mais teria. Ele vai te restituir. Vai te levantar de onde ninguém acreditava que você conseguiria sair. E quando olharem para você, verão que foi Deus, porque a glória será dele. Você não está no fim. Está apenas sendo preparado para o recomeço. As tempestades que te feriram foram as mesmas que te ensinaram a ser forte. E agora, Deus está te levantando para um novo tempo, tempo de vitória, de paz e de propósito. Ele está dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Então levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, respira fundo e segue firme. O pior já passou, o vento acalmou. E o mesmo Deus que te sustentou na tempestade vai te fazer florescer depois dela. Quando a tempestade passa, não é apenas a calmaria que chega, mas a compreensão de que cada prova teve um propósito. Cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada oração silenciosa que parecia não ser ouvida, estava preparando você para algo maior. Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma cada desafio em aprendizado. Cada dificuldade em força, cada desânimo em fé. A Bíblia nos ensina que a vitória não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. Josué enfrentou cidades fortificadas. Davi enfrentou gigantes. Paulo enfrentou prisões e perseguições. E todos tiveram algo em comum: a fé que não se abalou diante das adversidades. Essa fé que Deus deseja em você. Não uma fé de aparência, mas uma fé que resiste, que persevera, que permanece firme, mesmo quando todos dizem que não há saída. A vitória que Deus dá não é apenas material ou visível. Ela é espiritual, emocional e eterna. Ela começa dentro de você. Cada pequeno passo de obediência, cada ato de confiança, cada momento em que você escolheu orar em vez de desistir, é a construção dessa vitória. E quando Deus a revela, tudo faz sentido. Tudo se encaixa. Toda dor encontra significado. Toda lágrima se transforma em alegria. Toda espera se converte em realização. Você pode olhar para o passado e ver quantas vezes pensou que não conseguiria continuar. Mas aqui está você, de pé, mais forte do que nunca. Cada queda foi um aprendizado. Cada perda foi um chamado para crescer. Cada ferida foi uma oportunidade de cura. Deus te moldou, te fortaleceu e te preparou para receber o que Ele tem de melhor para você. E a gratidão se torna inevitável. Quando você percebe que cada vitória, cada momento de paz,
Cada realização é fruto da mão de Deus, seu coração se enche de louvor. Não é orgulho, não é vaidade, é reconhecimento. É dizer, Senhor, sem ti nada disso seria possível. Sem a tua presença eu teria desabado. Sem a tua força eu não estaria aqui. A gratidão transforma o que conquistamos em bênção ainda maior. O salmista escreveu, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 103, 1. Essa é a atitude de quem compreende que cada vitória é divina. Não apenas celebra pelo que alcançou, mas reconhece que tudo vem de Deus. Gratidão é a resposta natural de um coração que sabe que o Senhor é fiel. Mesmo quando olhamos para o futuro, Deus nos chama a caminhar com confiança. Ele não apenas nos sustenta no presente, mas nos guia no caminho que ainda virá. Cada decisão, cada passo, cada escolha deve ser feita com Ele como base. Porque quem anda com Deus não tropeça na escuridão. Quem confia nele nunca é enganado pelo medo, pela dúvida ou pelo desânimo. E aqui está a promessa mais bonita. Não importa o que venha, a vitória final já está garantida em Cristo. Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu tudo o que poderia nos derrotar. E como ele venceu, também nos garante vitória. A diferença é que muitas vezes precisamos atravessar o vale, enfrentar o vento e permanecer firmes para entender a magnitude dessa vitória. Cada desafio que você enfrentou, cada lágrima que derramou, cada momento em que pensou que não haveria saída, tudo isso era a preparação para o teu renovo. Deus está mostrando que a raiz que se fortaleceu na tempestade não apenas resistiu, mas floresceu. O teu caráter, a tua fé, o teu coração foram transformados. Você não é mais a mesma pessoa que entrou na prova. Agora é alguém mais maduro, mais confiante, mais próximo do Senhor. E isso muda tudo. Porque quando você está firme em Deus, nada nem ninguém pode derrubar você. As críticas não te ferem, as perdas não te definem, as decepções não te enfraquecem. Você aprendeu a olhar para além do que os olhos veem, porque a tua esperança está em Deus, que é eterno, fiel e justo. Agora é tempo de colher frutos. Não se trata apenas de recompensas externas, mas de paz interior, de alegria verdadeira, de certeza de que Deus está no controle. Quando você olha para trás, vê que cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de espera foi apenas o prelúdio daquilo que Ele preparou para você. E o coração se enche de louvor, de gratidão e de fé renovada. Porque Deus fez, Deus faz e continuará fazendo. Ele é a rocha, a fortaleza, a esperança segura. Ele é o Deus que levanta, que sustenta, que renova, que transforma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, siga firme, caminhe com confiança. Valorize quem você é em Deus. Não permita que o medo, a dúvida ou a frustração tirem o brilho que Ele colocou em você. Lembre-se, você é mais do que vencedor em Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus. Nenhuma tempestade é maior do que a força que Ele colocou dentro de você. Que a tua vida seja um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Que cada passo teu reflita confiança, esperança e gratidão. E que cada pessoa que olhar para você veja não apenas uma história de luta, mas uma história de vitória, fé e renovo espiritual. Hoje abra seu coração e agradeça. Agradeça pela força que recebeu, pelas lágrimas que regaram a fé, pelas lições aprendidas e pela certeza de que Deus está contigo. A vitória é sua, não porque você é forte, mas porque o Senhor que te sustenta é infinito em poder, amor e fidelidade. E ao celebrar cada conquista, lembre-se de permanecer humilde, de permanecer firme e de permanecer grato. Porque o verdadeiro vencedor não é aquele que nunca cai, mas aquele que, mesmo caindo, levanta-se com Deus e continua a caminhar na luz da sua presença. Afinal, a vida é feita de ciclos. Tempestade, renovo, vitória e gratidão. E quem tem Deus como raiz jamais será derrubado. Ele é a rocha firme, o sustento eterno e a fonte da paz verdadeira. Permaneça firme, confiante e agradecido. O Senhor está contigo e o melhor ainda está por vir.